Sexy. Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as nossas boas-vindas, nós do Instituto Paulista de Sexualidade. Eu lembro para vocês que eu estou aqui com nossos colegas do Instituto, psicólogos Rafael Teixeira e Camille Borges. E hoje nós temos como convidada, eu quero agradecer a presença da professora Ana Paula Flor. Ana, muito obrigado por ter aceito estar conosco para falar de um assunto bastante importante, de um formato diferente, até de uma abordagem diferente. Ana, você não é psicólogo, nós estamos com psicólogos aqui. É verdade. Então, conta pra gente assim. Uhum. Você é enfermeira. Caramba. E sobre o que ela vai falar mesmo, Rafael? Vamos lá, boa noite a todos. Ana, acho que hoje então a nossa proposta é falar sobre sexualidade e deficiência, né? Ou pessoas com deficiência. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é, por que a gente precisa falar desse tema? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, eu acho, como a gente tinha comentado antes, que o assunto tem muitos tabus em volta dele, né? E se já é difícil falar sobre sexualidade humana, que dirá acrescentando o item da pessoa na condição de deficiente físico, né? Então, é um tema que eu acho que é imprescindível que seja comentado em lugares diferentes, como tínhamos comentado, nas escolas, nos centros de reabilitação, em outros lugares que possam alcançar uma margem maior de pessoas, e até mesmo em lugares onde não existam deficientes como público específico, né? Mas o assunto precisa ser conhecido, precisa ser divulgado, né? E é de fato, né? Não é uma temática que a gente ouve por aí, que a gente tem acesso, né? E aí cai-se naquela ideia, eu acho que eu vejo isso na clínica, a gente até conversou isso antes, a ideia da pessoa com deficiência como uma pessoa que não tem sexualidade, que não vivencia a sexualidade. E o que são essas deficiências? Peraí, vamos qualificar isso, porque nós estamos falando de alguns aspectos. Você é enfermeira e trabalha aonde, como, com o quê? Como é que são essas coisas? Explica pra gente formar uma ideia. É verdade. Na verdade, para a pessoa ser definida como deficiente físico, ela tem que ter algum impedimento físico, intelectual, sensorial, que impeça ela de atuar no meio, né? Ela tem que ter uma barreira impeditiva para ter a plena liberdade de participar como gostaria. E aí essa pessoa é deficiente. Existem muitas deficiências, né? E eu tenho um foco de atuação maior na deficiência física. Ok. E dentre os deficientes físicos, nós vamos elencar pessoas com lesões na medula, que podem ter comprometido o sistema motor, especificamente ou prioritariamente, que podem ter o sistema sensitivo comprometido, ou as duas coisas. Nós vamos ter as pessoas com lesão encefálica, que vão ter parcialmente comprometimento motor, sensorial, isso pode estar atrelado a um lado do corpo só, aos dois lados. Nós vamos ter pacientes com amputações. Essas amputações podem ser traumáticas, podem ser adquiridas por causa de uma neuropatia do diabetes, que é muito comum também, né? E aí nós vamos ter crianças com deficiência congênita, então desde o nascimento já vieram com alguma questão física mais ou menos significativa, e o cognitivo pode estar atrelado com deficiência também nessas pessoas, né? E dentre todo esse público nós vamos ter recém-natos, nós vamos ter crianças pequenininhas, adolescentes, em formação de sua sexualidade, nós vamos ter adultos jovens e nós vamos ter idosos também. Uau! Quer dizer, todas as pessoas, desde as crianças, adolescentes, adultos, jovens mais velhos, até os mais idosos, assim, você está contando que é necessário dar uma atenção para as questões de sexualidade. Mas como é que se descobriu isso? Porque me dá a impressão que todo mundo vai perceber as pessoas com deficiências, por exemplo, físicas, puxa, elas têm que lidar com problemas de locomoção, problemas físicos que estão acontecendo. E me deu a impressão também que assim, tem as adquiridas como lesões, acidentes e coisas assim, ou seja,
A pessoa tem que se livrar de problemas que estão acontecendo. É comum as pessoas também se preocuparem com as questões sexuais, porque eu acho que essa é uma pergunta importante. Antes de você responder, Ana, deixa eu só falar alguns comentários que a gente recebeu aqui. Oba, já? A Denise enviou falando, ainda há os sequelados de poliomielite na faixa dos 50 e 60 anos, né? Ela falou sobre esse público. E a Bia mandou, né, um abraço para você, a melhor enfermeira de todas, te admiro muito. Ai, muito bom. Então, gente, a deficiência, lembra que você tinha comentado sobre a assexualidade do deficiente físico, né? Eles têm muita coisa para tratar. Então, quando a deficiência chega, ou quando ela está, desde o nascimento, de fato, eles têm muita coisa para explorar, muitos desafios, né? No quesito de como dominar o próprio corpo, de como aprender a lidar com a aquisição do espaço social que desejam, né? Se isso vai ser possível, se não vai ser possível. E aí a sua pergunta, a sexualidade, as questões de sexualidade estão sempre lá? Eu diria que sim, elas sempre estão lá. Mas nem sempre há um espaço para que elas sejam colocadas. Não há espaço. Você está contando que muitas vezes nós, profissionais de saúde, não estamos perguntando diretamente sobre essas questões. Pode ser, sim. Também não há espaço, por exemplo, em questões de privacidade para essas pessoas. Então, na nossa formação, a gente não tem um espaço para discutir. Na verdade. Formação acadêmica, os profissionais de saúde precisam aprender mais isso. Sexualidade no espaço acadêmico, você tem que já estar formado, decidir pelo tema e buscar alguma especialização que lhe caiba, né? E aí depois você vai descobrir quem é o seu público-alvo, como você vai acessar isso. Nem todas as instituições de saúde estão abertas a discutir o tema. Já complementando, a Ana Paula é professora do nosso curso de Sexologia Aplicada. Por quê? Porque nós consideramos esse assunto muito importante para os profissionais que vêm fazer os nossos cursos aprenderem sobre essas questões. Camille, como é que é? Está aberto as inscrições? É isso, nós estamos com as vagas abertas para a nossa especialização em Sexologia Aplicada, que começa em janeiro, mas nós já estamos aí recebendo, né, para você que tem o sonho de ser sexólogo, pode vir estudar com a gente. Todo candidato passa por uma entrevista para a gente poder explicar o que nós fazemos e saber o que a pessoa está buscando, né? Não podemos misturar as coisas. Mas olha só, nós precisamos aprender essas coisas. E você está contando que, basicamente, nas formações acadêmicas, nós não temos nem acesso às coisas básicas desse assunto. E eu fiquei imaginando eu saindo da faculdade e logo recebendo no consultório de psicologia ali alguém que vem numa cadeira de rodas. E nós recebemos aqui um comentário da Denise, né, Oswaldo, falando que a maioria dos profissionais age como se pessoas com deficiência não vivenciassem essa parte da sexualidade. Pois é, porque afinal de contas, nós muitas vezes talvez a gente vá agir dessa maneira por uma razão até simples, né? Bom, se eu não sei o que fazer, é melhor não perguntar. Se eu não sei o que fazer, é melhor nem falar mais nada. Isso vale para os profissionais médicos também. Se eu não sei para onde encaminhar, é melhor não abordar. É verdade. Mas aí a gente cai numa questão, né, que é o que a gente conversou logo antes do programa, que é essa ideia de que, então, essa deficiência não vai existir. E a gente conversa justamente no ponto de que ela vai, e ela vai aparecer em algum momento. O que a gente não vai saber fazer é como lidar. Ou a família, ou o cuidador, ou a pessoa que é responsável. Mas essa sexualidade existe. Ou ela vai ser solicitada por essa pessoa, a pessoa vai verbalizar isso, ou ela vai aparecer de alguma maneira, né, nessa convivência. Na verdade, a sexualidade, ela é inerente a todo ser humano, né? Então, o que muito acontece é que, às vezes, o próprio deficiente, a pessoa com deficiência, ela não sabe sobre as suas potencialidades sexuais. Ela pode ter isso inibido de alguma forma, ela pode estar priorizando as questões de acesso social para outras questões, né, de vida, e ela pode deixar isso numa gavetinha por muito tempo, mas isso está lá. Né? E aí, no nosso desenvolvimento natural, chega um momento em que o desejo ele aparece, né? E o desejo é a base da expressão da sexualidade. Então, nem sempre tomamos a decisão de ter desejo por, né? De querer isso, mas quando isso vem, aí a questão está colocada. E eu preciso fazer alguma coisa para encontrar minhas respostas.
A gente tem que estudar, tem que saber, discutir, aprender sobre como é que as pessoas funcionam, inclusive quando tem partes do seu corpo que não estão funcionando. Porque isso não significa que seu genital não funcione, não significa que seu desejo não funcione, não significa que essa pessoa possa aprender a ter prazer de outras formas. Vou lhe contar uma coisa que, quando eu estava lá na Califórnia, há algumas décadas, nós tivemos contato num curso lá com um cadeirante e ele tinha uma série, as limitações dele eram muito grandes. Tanto que, assim, ele não tinha nem os músculos do pescoço é, rígidos. Ele tinha que andar com um separo na cadeira. E era interessante que ele contava o quê? Que ele sentia orgasmo, sim, com estímulo na orelha, mas só na direita. Olha que interessante. Interessante. Aquilo me mostrava que, assim, era muito mais importante que a gente tentasse estudar as outras coisas que não fossem apenas as questões genitais, mas as outras questões. Então, Oswaldo, o deficiente físico, às vezes, não vai ter disfunção sexual genital. Pois é, Olha que interessante. Vocês estão ouvindo isso? Então, o deficiente físico muitas vezes não tem disfunção genital, ou seja, o genital funciona. Sim. E o prazer, ele está na genital também, e também nas outras áreas erógenas. Né? O que é muito comum é que o deficiente físico tenha a expectativa da função genital. Então, quando se pensa prazer sexual, é quase que certeira. O alvo é a genital. E aí nós temos, talvez, aqueles pacientes com disfunção sexual genital verídica, né, que vão precisar explorar muito mais essas outras áreas erógenas. E existe treinamento e aprendizado para isso. E o quanto, Ana, isso me lembra, acho que nos lembra, né, enquanto terapeutas sexuais, que esse processo de aprendizado ou reaprendizado é comum para pessoas com e sem deficiência. Né, nesse sentido de que parte do pescoço de pessoas com deficiência, então, não sabem ou não têm condições e precisam, de alguma maneira, desenvolver. Mas o quanto a gente também não vê pessoas na clínica que não têm uma deficiência, que também não desenvolveram esse repertório e que também precisam aprender e a desgenitalizar o sexo, né, que muitas vezes é extremamente genital, e a gente perde essa consciência de que o nosso corpo é uma vulnerável completa. E aí você vai ter aquele paciente que vai necessitar de um atendimento que seja prático, né? Então, talvez não caiba para todo mundo o que alguns pacientes tenham em outras terapias, apenas a estimulação de busque, procure, teste em você mesmo. Talvez eles precisem de demonstração, né? Então, tratamentos físicos com terapia manual, com terapia elétrica, muitas vezes mostram a função que não é óbvia. Tem que aprender. Tem que aprender. Quando é que, por exemplo, se nós pensarmos em alguém que sofreu um acidente, quando é que vem essas discussões sobre será que, quando é que vem essas discussões sexuais? Então, na minha experiência, Oswaldo, quando a gente dá a oportunidade para o paciente, a fase aguda, ele já pode ter os questionamentos primordiais. É muito comum homens, na fase aguda, se estão abordados sobre o tema, ou se temos a oportunidade de questionar questões que estão na genitália, mas que não são da sexualidade. Então, a eliminação da urina, a eliminação da evacuação, o controle dos gases. Né? Quando isso é abordado, temos ali uma oportunidade para muitos pacientes que fazem questionamento. O meu órgão genital vai ter função? Eu já ouvi de pessoas que sofreram acidentes e que realmente assim saíram do acidente de carro, já saíram dali assim percebendo que não sentiam mais as pernas, deles dizerem que se lembravam que assim logo que não sentiram as pernas já se perguntavam e o genital e o pênis. Mas então nós estamos falando de homens e as mulheres também passam pelas mesmas coisas. As mulheres podem passar pelas mesmas coisas. Podem. Eu diria que, no caso do homem, é tão imperativo porque a função genital ela tem uma mobilidade visível e uma função, muitas vezes, incumbida ao homem de que é ele que conduz o prazer sexual do outro, né? Então, isso pode parecer mais forte. As mulheres têm as mesmas questões também.
né? Mas como as mulheres elas têm a genitália à disposição do coito, no ato sexual, no promovimento de intercurso, muitas vezes elas não creem que esse seja o problema. A mulher tem uma busca, talvez, Oswaldo, eu não tenho certeza, mas na impressão terapêutica de que se afetivamente ela será desejada. Talvez esse seja um cunho uma muito busca afetiva e não prioritário da emocional mulher. sexual. Então ela quer saber se com aquela questão física modificada, se ela será aceita, se terá um interesse sexual por ela, se ela vai ser desejada. E sendo, talvez ela esteja mais disponível mais facilmente do que o homem com a questão da função genital, de ereção ou não. Você viu que uma colega nossa, a Denise, fez uma pergunta ali sobre pessoas sequeladas por poliomielite. De idade mais avançada, né, de 60 anos ou mais. Essas coisas aparecem lá no ambulatório de vocês? Como é que é? Então, na verdade, no centro de reabilitação é mais comum nós termos pessoas com lesões mais recentes, né? E não a busca de pessoas com lesões antigas. Mas no consultório, sim, nós temos a busca ativa. É muito comum nós termos idosos com questões de deficiência e que tenham oportunidades de expressão de sexualidade talvez nova, né? Então, um novo relacionamento, um acesso à rede social que oportuniza o conhecimento conhecimento e o acesso a um público para o relacionamento sexual. E aí, essa questão aparecendo, eles vão até os consultórios para buscarem informação. Isso sim é comum. Olha só. Existem diferenças de acordo com os tipos de problemas, lesões ou o que quer que seja. Eu quero dizer, de possibilidades de tratamento. E você estava contando que existem, inclusive, tratamentos que implicam questões genitalizadas. Você falou até choques, como é que é isso? Eletroestimulação. Eletroestimulação me lembra choque. São choquinhos, na verdade. O eletroestimulador ele pode ser capaz de ativar ou de reconstruir, digamos assim, vias neurológicas que estejam adormecidas ou danificadas. Havendo algum feixe funcional, talvez possamos recuperar pela eletroestimulação pontos sensoriais sensitivos, digamos, da sensibilidade tátil, né, e motoramente falando, também podemos recuperar bastante coisa com treinos de estimulação elétrica. E esses treinos podem ser específicos da região pélvica. Uau! Quer dizer, você está contando que aquilo que a gente nem aprendeu na faculdade, vamos chamar assim, depois temos que aprender muito mais para compreender até mesmo funcionamentos fisiológicos possíveis, preservados, que precisam ser estimulados, porque essa pessoa provavelmente nunca foi estimulada, porque, como o Rafael lembrou assim, parece que a nossa cultura diz que as pessoas com deficiências físicas ou qualquer outra deficiência não têm sexo, não tem, são pessoas assexuadas, não são. Podem ser, mas não são. É verdade. E assim, isso vai além mais, né? Porque quando você tem uma alteração, por exemplo, por uma lesão medular ou por um acometimento de acidente vascular ou uma neuropatia diabética importante, que você perde a sensibilidade tátil da região íntima, não é incomum encontrarmos pessoas que tenham comportamentos de abandono dos cuidados dessa região. Então, tem coisas, às vezes, que antecedem aos treinos da prática sexual no quesito de autocuidado. Olha. Melhora do controle do xixi, do cocô, da higiene íntima. Sim, o tocar-se por uma questão de higiene, de autocuidado. Você está contando que é possível que até, se são pessoas que têm essas deficiências desde criança, elas também não tenham aprendido, porque também a família também não queria pôr a mão, literalmente. Não queria que pusessem a mão. E não queria que pusessem a mão. Porque, Nem ela mesmo, nem outras pessoas. Porque aí o questionamento pode chegar, né? Você está contando que nós temos que tomar cuidado com a nossa moral. Não só com os profissionais de saúde, mas pais e pessoas ao redor de uma pessoa com deficiências, porque às vezes nós estamos prejulgando que é melhor não fazer nada, porque aí ela nunca tem problemas. Vai, porque você está contando que higiene é uma necessidade. Ponto. E as eliminações também. Então, para você ter ideia, eu já fiz treinamento de crianças com 5 aninhos
para que fossem capacitadas, e foram, né, para fazer o autocateterismo, ou seja, usar uma sondinha para retirar o xixi da bexiga, né, para que isso pudesse acontecer no meio escolar. Então, a escola pode disponibilizar um cuidador, mas esse não pode adentrar a prática dessa técnica. Mas ele pode supervisionar. Tem bastante coisa. Isso é interessante, porque você está contando aqui, pais que estão ouvindo, a sua criança tem suas deficiências, ela tem que ir para a escola, está indo para a escola, que bom. Mas tem até um cuidador lá na escola, mas o cuidador não vai ficar botando a mão na criança. A criança precisa aprender a fazer o próprio, a inserção do próprio catéter para poder urinar. Isso é interessante. Vocês ensinam as crianças até a lidar com uma coisa que muitas vezes adultos não aprendem ou morrem de medo de se tocar. Exato. E é uma coisa que é libertadora. Então, assim, a criança ficava na escola apenas 4 horas e perdia todo o período escolar, porque ela precisava voltar para casa, porque não tinha essa função desenvolvida. E aí ela toma posse desse autocuidado, e isso faz com que ela possa participar do conteúdo completo disponível na educação. Fantástico. Enquanto isso não atende uma necessidade, é desenvolver autonomia e independência. Né? E a gente está falando, então, quanto a vivência dessa sexualidade precisa passar por um processo de autonomia e independência. Né? Ou se a gente está falando de um público jovem, né, criança, compreender e entender esse corpo e essa sexualidade, se a gente está falando de um público adulto que veio a adquirir uma deficiência, compreender, então, como é que eu vou reorganizar a minha compreensão e prática sexual, e o quanto é importante a gente também não trabalhar com as pessoas em volta, né? Então, ou familiares ou cuidadores que muitas vezes podem ser um entrave que vai entender que isso não deve ser feito e a pessoa tem direito. Sem dúvida. A questão da privacidade é bastante significativa, né? Então, tanto adultos como crianças, eles podem ter a privacidade, o direito à escolha, e essa disponibilização de um espaço para esse autocuidado retirado deles, né? Então, é muito comum a gente encontrar pacientes que adquiriram uma deficiência, são adultos e passam a dormir na sala de casa. Então, o que não é um problema, às vezes é o único espaço disponível, tudo bem. Mas a gente não consegue encontrar na terapia sexual, às vezes, um espaço onde ele possa fazer a expressão genital, ou treino da estimulação das áreas erógenas, porque esse espaço ele pode não estar em concordância com o grupo familiar, com quem está ali prestando cuidado. Quer dizer, você está contando que nós também vamos ter impasses até com grupos sociais que não vão ter ambientes, uma casa com quarto privativo para um membro da família que tem essa deficiência, então vai dormir na sala enquanto ele não tem privacidade de maneira alguma. E você está contando que nós temos vários problemas que já são sociais para poder compreender como nós vamos ajudar essas pessoas. Mas você também contava que você no consultório recebe pessoas, então até de mais idade, que vão procurar exatamente o que fazer, como fazer para lidar com uma deficiência junto da sexualidade. E aí essas pessoas provavelmente não estão na mesma condição que você estava contando de não ter privacidade. Ela provavelmente possa ter privacidade. Talvez ela possa ter privacidade. E aí eu estou falando talvez de pessoas que já tenham um parceiro ou já tenham uma oportunidade para uma prática sexual e eles querem descobrir o que fazer, como fazer. Muitos deles têm prescrição medicamentosa para auxiliar nas funções da genitália, né? E utilizam a medicação, nem sempre com sucesso, né? Então, assim, entramos no quesito, a medicação permite a função genital completa, mas aí eu estou tão ansiosa, eu tão ansioso para que aquilo dê certo, para que aquilo funcione, e coloquei preservativo por isso. Ou então, me dediquei tanto para que tudo desse certo e esqueci de sentir o prazer. E aí parece que não foi bem. Claro, é por isso que nós estamos sempre pensando e discutindo as questões emocionais, porque essas pessoas também têm as mesmas dificuldades das outras pessoas. Nós já estamos assim, nossa, falamos um bocado de coisas. Eu já estou aqui querendo que você diga as suas últimas palavras, porque daqui a pouco
Camila, você ainda tem que contar coisa. Você também, Rafael. Então, eu acho que o tema é infindável, se a gente quiser considerar. Assim como é toda a discussão de sexualidade humana, né? Exatamente. Mas se a gente for especificar particularidades que são da pessoa com deficiência, nós teríamos tema para preencher o ano do programa. Ela já contou pra gente que nós temos que prestar atenção na sexualidade de pessoas com deficiência. É isso. Ana, muito obrigado pela participação. E para encerrar, queria convidar todos e todas ao nosso Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidade nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2025. As inscrições já estão abertas no nosso site, então são todos convidados. É isso, hoje o programa passou super rápido, mas venham com a gente para o Congresso. Semana que vem, estamos aqui de novo com um novo Café com Sexologia. Semana que vem, quem é nosso convidado mesmo? É o Venâncio. Venâncio, meu querido. Nós vamos conversar sobre questões da sexualidade masculina que sempre são necessárias. Bom, todas as sexualidades precisam ser discutidas. Sejam conosco aqui, 20h30, 8h30 da noite, domingos, na Rádio Vibe Mundial, no Instagram também do Café com Sexologia. Até mais, gente.